secretária já realizou a chamada e depois estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 24ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Convido a todos a fazerem a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai essa casa e fazer instrumento de vossa paz. Nós pedimos. Pai. Leitura da ata da 23ª reunião ordinária. Ata da 20ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Verde. Sob presidência do vereador Antônio Afonso, com a mesa diretora composta pelo presidente David de Oliveira, pela secretária Bruna Renata e pelo segundo secretário Gilson Vitor. Além dos membros da mesa, registraram presença na sessão os seguintes vereadores: Everton Paulo, Jadson Luiz Felipe, Paulo José e Silmário Gilano. No pequeno expediente foi realizada a oração regimental. Em seguida, procedeu a leitura da quinta ata da reunião extraordinária, a qual foi aprovada pelo plenário. Foi lido o ofício número 116 de 2026, encaminhado pelo secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agropecuária. No grande expediente, foi realizada a leitura do projeto de lei complementar número 9, sendo registrado que a proposição foi retirada a pedido do autor, conforme o ofício recebido número 87 de 2026. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 90 de 2026. Na sequência, foi realizada a leitura do projeto ordinário número 85 de 2026. A proposição foi encaminhada com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 86. A proposição foi encaminhada com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual aprovado por unanimidade. Na sequência, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 87, com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 88. A proposição foi encaminhada com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 89. Prosseguindo, foi realizada a leitura do projeto de lei complementar número 10. Por fim, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 91, que altera o artigo 64 da Lei Municipal número 1483, que dispõe sobre a política municipal de proteção ao direito da criança e do adolescente, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, registrando que a vereadora Silmário Gilani requeriu a tramitação de proposição em regime de urgência, sendo o pedido submetido à discussão e posteriormente à votação, ocasião em qual foi aprovado pelo plenário. Dando continuidade ao expediente, foi realizada a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 3. Em seguida, foi realizada a leitura do veto número 6. Na sequência, foi realizada a leitura do projeto ordinário número 92. Prosseguindo, foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 93. Por fim, realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 94. Em prosseguimento ao expediente, foi realizada a leitura do projeto de lei complementar número 11. Realizada a leitura do projeto complementar número 12 e a leitura do projeto de lei ordinária número 95. A proposição foi encaminhada com pedido de tramitação em regime de urgência, o qual foi aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, foram colocadas em discussão e posteriormente em deliberação as seguintes proposições. Submetida a deliberação em turno único por votação simbólica com código de maioria simples o parecer das comissões permanentes número 378 de 2026, referente ao projeto de lei ordinária número 65. Sendo o parecer aprovado por unanimidade. Durante a apreciação da matéria, a vereadora Silmário Gilani apresentou o parecer jurídico referente ao projeto de lei número 65, destacando que a proposição apresentava irregularidades técnicas por não observar a legislação aplicável nem estar acompanhada da documentação necessária para comprovar a adoção de métodos adequados de mercado. Informou ainda que havia alternativa considerada mais vantajosa ao município, conforme apontado pela promotoria.
a qual permitiria a continuidade das atividades da empresa com maior segurança jurídica e preservação do patrimônio técnico. Ressaltou que a aprovação do projeto na forma proposta poderia acarretar riscos administrativos e legais aos seus responsáveis, incluindo possíveis irregularidades e prejuízos ao erário. Ao final, informou que, diante das considerações constantes do parecer jurídico, a Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final manifestou-se pela rejeição do projeto de lei. Na sequência, foi submetida à liberação em turno único por votação simbólica com código de maioria simples o parecer das comissões permanentes número 337, referente ao projeto de lei ordinária número 73, sendo o parecer aprovado por unanimidade. Durante a apreciação, a vereadora Silmara Girlani apresentou o parecer jurídico referente ao projeto de lei 73, destacando que a Câmara Municipal não possui competência para autorizar atos administrativos de competência exclusiva do Poder Executivo. Ao final, registrou que a Procuradoria Legislativa concluiu pela incompatibilidade do projeto com a legislação vigente, razão pela qual a Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final acompanhou o parecer jurídico e manifestou contrariamente a aprovação da matéria. Dando continuidade à ordem do dia, foi submetida a segunda votação nominal com código de maioria absoluta o projeto de lei complementar número 8, aprovado por unanimidade entre os votantes. Em prosseguimento à reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. Durante a sessão, o vereador Everton Paulo manifestou sua insatisfação com o não comparecimento do secretário municipal de infraestrutura, Sr. Marcos Antônio de Andrade Afonso, convocado para comparecer perante ao plenário. Na oportunidade, requeriu que fosse consignada à ata o não comparecimento do referido secretário, bem como o encaminhamento do ofício ao prefeito, solicitando a adoção das medidas cabíveis sob o argumento de que a justificativa apresentada para a ausência não encontra amparo legal, uma vez que o comparecimento ao Ministério Público não impediria sua presença na Câmara Municipal, ressaltando que tal conduta poderia comprometer a independência entre os poderes e prejudicar o exercício da função fiscalizatória do Legislativo. Requereu ainda o encaminhamento do ofício ao Ministério Público, comunicando os fatos para apuração da eventual prática de crime de prevaricação, responsabilidade ou desobediência. Em resposta, o presidente da Câmara informou que a Casa adotaria as medidas cabíveis diante da situação. O vereador Jackson Luiz manifestou sua insatisfação com o não comparecimento do secretário municipal, convocado para prestar esclarecimento ao Poder Legislativo. Ressaltou que, embora o Poder Executivo defenda a transparência em sua atuação, o secretário deveria ter comparecido à Câmara Municipal para dialogar com os vereadores e prestar os esclarecimentos necessários, independente da existência da investigação em andamento perante o Ministério Público. O parlamentar também questionou a ausência da instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos, criticando a adoção exclusiva de boletim de ocorrência. Esclareceu ainda que o objetivo da convocação não era promover julgamento de qualquer pessoa, mas obter informações de interesse público, inclusive quanto à eventual participação de outros servidores e ao possível descarte inadequado de materiais. Ao final de sua manifestação, registrou sua insatisfação com a ausência do convocado e solicitou, em conjunto ao vereador Paulo José, que o secretário municipal de infraestrutura fosse novamente convocado para comparecer perante o Legislativo e prestar esclarecimentos pertinentes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 19h32 pelo presidente, o qual ordenou que se lavrasse a presente ata, de acordo com o regimento interno da Casa. Após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em votação. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Ata aprovada. Presidente, antes de dar continuidade, só para constar na ata também, foram tomadas essas providências durante essa semana? Hoje sim, né? É só mesmo para... Foi. Obrigado. Não houve inscrito na tribuna livre. Agradecemos aos membros do Conselho Tutelar pela presença.
Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3 de 2026. Matérias da ordem do dia. Altera o parágrafo 4º do artigo 40 e revoga o inciso 3º do parágrafo único do artigo 109 da Lei Orgânica do município de Santana da Vargem. Primeira votação nominal, com quórum de 2/3 dos membros da Câmara. Bruna Renata. Boa noite a todos. Meu voto é sim. O Everton Paulo. Não. Gilson Vitor. Sim. Creio de Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas, a todos os presentes aqui. Meu voto é não. Luiz Felipe. Presidente, eu voto não, mas eu quero justificar. Eu acho que, igual o prefeito está mandando aqui para a questão de prestação de contas e colocar, né, no site, mandar aqui para a Câmara, né? Acho que isso é questão de transparência. Não tem por que não fazer isso, sempre fez. Eu não entendo. Essa casa aqui é para dar transparência nas coisas. Não pode aceitar uma coisa dessa. Paulo José. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, pessoal do Conselho Tutelar, telespectadores que nos acompanham na rede social. Eu vou votar não, eu quero justificar, como o Felipe. No parecer jurídico está explícito lá, ó, retirar as exigências de anexar vias de comprovantes de despesas ao balancete que é enviado para a Câmara. Eu acho que a gente tem que prezar a transparência e meu voto é não, por esse motivo. Silmara Girlani. A todos. Pelo mesmo motivo, que eu também já olhei aqui, meu voto também é não. Já. Projeto rejeitado. Primeira votação. Presidente, como ficou a votação? 5-3. Projeto rejeitado. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2026 altera o anexo de atribuições da Lei Complementar número 023 de 2022. Que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo para criar o cargo de diretor do PROCON Municipal de Santana da Vargem. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Bruna Renata. Sim. O Everton Paulo. Mais um cargo, não. Gilson Vitor. Grande de Oliveira. Sim. O Jackson Luiz. Não. Luiz Felipe. Presidente, eu voto não, justificar mais uma vez. Criando mais cargos, tem tanta coisa para arrumar, tanta coisa para melhorar, criação de mais cargos, estamos dando mais despesa para o município. E eu vou ser sincero, esses cargos que criou até agora, na minha opinião, né? Com certeza tem vários municípios e com certeza tem alguns colegas que não concordam, mas esses cargos que estão criando não estão melhorando nada no município, não estou vendo nada de novo aí que está trazendo para o município, só gasto. Não é nada, só gasto. Silmara Girlani. Boa noite novamente. Gostaria só de lembrar que
que a gente criamos, né, fizemos a votação de uma lei municipal para a criação do PROCON. Então, por esse motivo que foi criado, já tem a lei para criar o PROCON no município, que meu voto é sim para a questão de ter pessoas para poder estar trabalhando e o pessoal de Santana também ter o PROCON municipal. Meu voto é sim. O PROCON foi criado e até hoje não tem um profissional para trabalhar dentro do nosso município. E não sei se com você, colega Silmar, várias pessoas reclamam que tem que sair, principalmente a Três Pontas, para fazer uma reclamação, e chega lá, ele não pode fazer essa reclamação porque a prefeitura que não tem um convênio com o PROCON de lá. Aqui no passado parece que Boa Esperança que chegou a atender, né? Então hoje o município precisa aí fazer alguma reclamação sobre uma compra ou alguma coisa que aconteça com ele não está tendo onde ir. Então, presidente, você não... já falta o Paulo. Citou meu nome, mas Paulo, não, sem problema. Vou expressar meu voto. Eu sou totalmente a favor do PROCON, mas a princípio eu vou votar não, porque eu vou estudar uma emenda para colocar nesse projeto. Presidente, eu vou discordar um pouco do senhor aí, da fala do senhor, que é o seguinte: a gente tinha um convênio, enquanto eu era presidente da Câmara em 2019, PROCON de Boa Esperança. A pessoa que ficava aqui na recepção na época, a gente conversou, alinhou, 2 vezes a semana ela atendia o pessoal que vinha reclamar do PROCON. Então isso é só fazer uma boa gestão, não precisa criar cargo para dar orientação e ajudar a população de Santana. Caro Felipe, eu até acordo com sua fala, que talvez esse seria um órgão que a gente podia instituir até dentro da nossa Câmara, né, que a gente vê em outros lugares, alguns colegas, que eles fazem esse tipo de trabalho. Sim, porque não adianta, presidente, só encher folha, só inflar folha, só inflar folha, só inflar folha. Isso não é solução. Isso não é só na administração pública, é gestão privada, não é inflar folha. É pegar o que você tem, remanejar e fazer planejamento. Do jeito que é inflar folha, o que acontece? Com todo respeito, dizer cargo político. Daqui 4 anos, o candidato de novo prometer, vou te prometer cargo para você, para quê? Ele cabide de emprego. Não é assim que faz gestão pública, vai me desculpar. Não. E sem dizer, presidente, que eu estava olhando na folha lá, nos cargos lá, nos comissionados, tem cargos vagos lá, por que não revolve alguns lá então? Tem cargos vagos lá. Então, justamente por essas reclamações que eu, nesse período que a gente está aqui, que eu já tive, é uma das coisas que também eu tenho certeza, mesmo com a fala dos colegas, seria um órgão sim para poder ajudar os nossos munícipes. Então aqui eu vou falar com vocês que o meu voto é sim. Primeira votação aprovada. O projeto de lei complementar número 10 de 2026 altera o inciso 1º do artigo 53 da Lei Complementar número 24 de 2022, que estabelece sobre o plano de cargos, carreiras e salário do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata? Sim. Everton Paulo? Esse é um cargo importantíssimo para nossas crianças. Sim. Gilson Vitor? Sim. Grande Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Essa criação de cargo de professor é uma criação justificável, né? Eu tenho informações que tem salas que estão com mais de 24 alunos
e está sendo ampliado, né, modificado. Então, para mim, é sim. Paulo José. Carlos Felipe. Sim. Esse eu concordo. Paulo José. Meu voto é sim. E a senhora Juliane? Sim. Primeira votação, nominal aprovada. Projeto de Lei Complementar número 11 de 2026 altera o anexo Atribuições da Lei Complementar número 24 de 2022, que estabelece o plano de cargos e salários do magistério da Prefeitura Municipal de Santana da Vargem, a fim de criar uma vaga para o cargo de professor. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata. Sim. Everton Paulo. Sim. Gilson Vitor. Sim. Grande Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Sim. Luiz Felipe. Sim. Paulo José. Sim. Silmara Gerlani. Sim. Primeira votação aprovada. Projeto de lei número 12 de 2026 altera o anexo Atribuições da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos servidores do Poder Executivo para modificar o número de vagas dos cargos de assistente administrativo e assistente de recursos humanos. Primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta. Dona Renata. Sim. Everton Paulo. Esse projeto aí mesmo está fazendo um remanejo, ou seja, está tirando uma vaga do recurso humano e criando uma vaga no setor administrativo. Você vê, ele poderia estar fazendo isso também, né? O PROCON. Eu voto assim. Gilson Vitor. Sim. Grande Oliveira. Sim. Jackson Luiz. Pelo mesmo motivo do nobre colega Paulinho, a gente entende que desta forma atende. Eu voto sim. Paulo José. Sim. Luiz Felipe, quer dizer. Sim também. Paulo José. Silmara Giordani. Primeira votação nominal aprovada. Projeto de lei ordinário no 85 de 2026 altera a Lei Municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima receita e fixa as despesas do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Votação única em regime de urgência, se vota com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário 85, aprovado. Projeto de lei ordinária número 86 de 2026. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Votação única em regime de urgências simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário 86, aprovado. Projeto de lei ordinário 87, 2026. Altera a Lei Municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029, e a Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Votação única em regime de urgência, simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão.
Projeto aprovado. Projeto de lei ordinário número 88 altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Votação única em regime de urgência simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto de lei ordinário 88, aprovado. Projeto de lei ordinário número 89 de 2026, retifica o quadro constante do artigo 2º da Lei Municipal número 2015 de 2026 para corrigir erro material no código do elemento despesa. Votação única em regime de urgência simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto 89 aprovado. Projeto de lei ordinária 93 de 2026 promove a retificação da lei municipal número 2024 de 2026 para corrigir erros materiais relativos à classificação orçamentária do crédito adicional especial. Primeira votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto 93, aprovado. Projeto de lei ordinária 94 de 2026 altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando abertura de crédito adicional especial. Votação única em regime de urgência simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto de lei 94 aprovado. Projeto de lei ordinária 95 dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, estabelece seus princípios, diretrizes, instrumentos de planejamento, gestão e financiamento, aprova o plano municipal de saneamento básico, institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico, o FMSB, e cria o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento Básico, o CGFMSB. Votação única em regime de urgência simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto 95 aprovado. Projeto de lei ordinário 91 de 2026 altera o artigo 64 da Lei Municipal número 1483 de 2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Votação única em regime de urgência. Bruna Renata? Sim. O Everton Paulo? Sim. Gilson Vitor? Sim. Gleide Oliveira? Sim. Jackson Luiz? Sim. Luiz Felipe? Sim. Paulo José? Silmara Girlane? Projeto de lei número 91, aprovado. Pronunciamento dos vereadores por 5 minutos.
Boa noite a todos. Eu volto a falar referente ao projeto que eu votei contra aqui da LOA, que a gente tem que prezar por transparência e enviar balancete sem comprovante é inaceitável. Boa noite, presidente, boa noite a todos. Só queria falar a respeito acho que é um assunto que já foi debatido aqui, até ontem teve uma colaboradora aqui que mandou até no grupo, que é a respeito do fechamento da praça, né, no final de semana. O presidente falou que já conversou com o prefeito, né, já fez a solicitação, é algo que a gente já vem falando aqui. No mandato passado, a gente fez uma solicitação e foi atendido. A gente não está pedindo aqui para fechar a praça, não é por conta nossa, nem por conta de ninguém aqui não. A gente está pedindo aqui para fechar a praça, para não ter estacionamento de carros lá dentro por conta das crianças. Eu acho que foi feito um parquinho ali para as crianças brincarem, um momento de distração, para os pais que vão lá deixar as crianças tranquilas. Por mais que as pessoas entram devagar ali dentro da praça, que na minha opinião não é lugar de estacionar, por mais que entram devagar, pode ocorrer sim um acidente. Um carro a 10 por hora pegar uma criança, isso pode ser mortal. Pode ser meu filho, pode ser tua filha, pode ser o filho de qualquer um, pode ser a neta do prefeito, a bisneta do prefeito. Então, gente, o que é isso? Vamos fechar essa praça. A gente está pedindo aqui já foi umas 20, 15, 30 vezes, cara. Não custa nada passar uma corrente lá no final de semana, para os pais irem lá, ficarem tranquilos, as crianças terem um momento de lazer e não ter acidente algum. Ah, não vai acontecer, não vai acontecer. Alguém é mãe de Ná aí e sabe que não vai acontecer? Não é, ué. Então vamos fechar a praça, não custa nada. É um pedido, acho que ninguém está pedindo nada demais, está pedindo para chover o ouro, não, ué. É fazer um pedido, simplesmente fechar a praça. Está até chato um pedido simples desse não poder ser atendida. Além de fechar, deve fazer umas placas de sinalização aos lados, né? Porque às vezes só fechar a entrada aqui, mas tem aquela entrada do lado de cima, tem aquela do lado lateral também. Pedir para fazer também placas educativas para que não possa mais estar estacionando dentro da praça, principalmente, né? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui, no horário de missa, que a gente fala das crianças, mas também nós temos a questão dos nossos idosos, né? Que está indo na missa, às vezes está ali andando distraído, porque até a gente distrai quando você está dentro da praça, você não imagina qual é o perigo, né? Então, assim, pedir também para colocar placas de educativas, né? De sinalização educativas, dando essa orientação, né? Educativas e orientando a respeito de não estacionar mais a questão de adultos, dos idosos e da questão das crianças também. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores e senhoras. Eu ia ocupar a tribuna livre, mas vou fazer daqui mesmo. Hoje eu ocupo essa tribuna não para fazer oposição por oposição, nem para atacar pessoalmente o prefeito ou qualquer integrante da administração municipal. Ocupo essa tribuna para fazer uma reflexão que considero necessária para a população de Santana da Vargem. Tenho sido constantemente colocado como responsável por problemas e acontecimentos administrativos da administração municipal, simplesmente por exercer o meu papel de vereador e em determinadas situações faço cobrança, fiscalizo e, quando necessário, encaminho denúncia aos órgãos competentes. Quero deixar aqui uma coisa muito clara: fiscalizar não é perseguir, denunciar uma irregularidade não é torcer contra o município, cobrar providência não é ser inimigo da administração, muito pelo contrário. O vereador que fiscaliza está cumprindo uma das principais funções para o que foi eleito. Nós temos em Santana da Vargem situações que chegaram ao conhecimento do Ministério Público e que posteriormente resultam em providências importantes para o município. E aqui eu quero fazer uma distinção. Quando uma medida tomada pela administração, depois de uma cobrança dos órgãos de controle, de uma atuação do Conselho Tutelar, do Ministério Público, de uma denúncia ou até mesmo de um termo de ajustamento de conduta,
Não podemos simplesmente apresentar isso à população como se fosse iniciativa espontânea, planejada e executada por vontade exclusiva do Poder Executivo. É preciso contar uma história completa. Um exemplo é a Casa Lar. A existência da implantação de uma estrutura dessa natureza são extremamente importantes para as nossas crianças e adolescentes, e eu faço questão de reconhecer isso. Mas também é preciso reconhecer que essa medida está relacionada à atuação do Conselho Tutelar e do Ministério Público, diante da necessidade de que o município cumprir suas obrigações na proteção das crianças e adolescentes. Portanto, se hoje temos uma Casa Lar, isso é positivo. E como vereador, eu não vou torcer contra uma política pública simplesmente porque ela foi realizada por uma administração da qual faço oposição. Aquilo que é bom para Santana da Vargem merece o meu reconhecimento. Mas reconhecimento não significa apagar a história. Outro exemplo é o loteamento Nova Santana, né, Mário? Durante o ano, aquela população aguardou a infraestrutura necessária para que os lotes pudessem cumprir efetivamente a sua finalidade. Estamos falando de uma situação que arrasta por 2 mandatos, já é o terceiro, né? E não podemos esquecer que existe um termo de ajustamento de conduta, um TAC, estabelecendo obrigações e prazos para que o município realize a infraestrutura necessária. Então, quando a pavimentação e as demais medidas começam a acontecer, precisamos perguntar: isso aconteceu simplesmente porque a administração decidiu fazer? Ou houve também uma cobrança institucional, uma obrigação assumida e uma pressão do órgão competente para que aquilo finalmente saísse do papel? Essa é uma reflexão que eu quero deixar, porque é muito fácil aparecer depois diante de uma câmera, de um microfone ou de uma imprensa e apresentar uma obrigação que levou anos para ser cumprida como se fosse uma grande conquista espontânea da administração. Mas a população precisa conhecer os fatos. Eu não tenho nenhum problema de reconhecer aquilo que está sendo feito corretamente. Se uma rua é pavimentada, eu reconheço. Se uma criança passa a ter atendimento adequado, eu reconheço. Se uma obra é concluída, eu reconheço. Se uma política pública beneficia a população, eu reconheço. Eu não faço oposição ao que é bom para Santana da Vargem. Minha oposição é aquilo que considero errado, irregular, mal planejado, ou que poderia estar sendo feito de maneira diferente. Eu quero dizer mais. Quando o cidadão procura um vereador, quando apresenta uma denúncia ou quando procura o Ministério Público, isso não significa que ele esteja contra o município. Às vezes aquela pessoa está simplesmente procurando alguém que possa ajudá-la a fazer o poder público cumprir com as suas obrigações, que já deveria estar sendo cumprida. O Ministério Público existe para defender a ordem jurídica e os interesses da sociedade. O Conselho Tutelar existe para proteger as nossas crianças e adolescentes. Os vereadores existem, entre outras funções, para fiscalizar o Poder Executivo. E a população tem todo o direito de cobrar, questionar e denunciar aquilo que entender necessário. Ninguém pode transformar um cidadão que denuncia uma irregularidade em um inimigo da cidade. E muito menos transformar o vereador que fiscaliza o responsável pelos problemas, que são as competências do Poder Executivo. Se a administração recebe uma denúncia e, a partir dela, um órgão de controle identifica um problema e determina que uma providência seja tomada, a responsabilidade pelo cumprimento daquela obrigação continua sendo de quem tem a competência administrativa para executar, ou seja, executivo. Não é o vereador que cria o problema, porque apontou. O problema já existia. A denúncia apenas fez que viesse à luz. E talvez essa seja a parte que algumas pessoas não gostam de ouvir. Uma denúncia não cria uma irregularidade. Uma denúncia revela uma possível irregularidade para que ela seja apurada. Se depois da apuração não houver problema, ótimo, está resolvido. Se houve problema, que seja corrigido. É assim que funciona a democracia. Por isso, quero deixar uma mensagem muito clara à população.
Eu não tenho compromisso com erro, não tenho compromisso com irregularidade, não tenho compromisso com essa casa. Se amanhã o prefeito fizer uma obra correta, eu vou reconhecer. Se amanhã o prefeito apresentar um projeto importante para Santana da Vargem, vou analisar com responsabilidade. Se for bom para a população, terá meu reconhecimento, independente da posição política. Mas também continuarei fazendo meu papel de vereador. Vou fiscalizar, vou cobrar, vou questionar. E quando entender necessário, vou encaminhar os fatos aos órgãos competentes, porque vereador não pode ter medo de exercer sua função simplesmente porque alguém pode tentar transformar fiscalização em perseguição política. O meu papel não é agradar o prefeito, o meu papel é apresentar ao cidadão, representar o cidadão. E faço questão de terminar dizendo: Santana da Vargem não precisa de uma política em que cada conquista seja usada para atacar quem fiscaliza. Santana da Vargem precisa de uma política em que o Executivo e o Legislativo cumpram suas funções, cada um dentro das suas responsabilidades, e em que a população tenha acesso à verdade. Se uma obra foi realizada porque existia um TAC, vamos dizer que existia um TAC. Se uma medida foi tomada após a atuação do Ministério Público, vamos reconhecer a atuação do Ministério Público. Se o Conselho Tutelar provocou uma providência em defesa das nossas crianças, vamos reconhecer o Conselho Tutelar. Se uma denúncia contribuiu para que o problema fosse apurado, solucionado, não devemos atacar quem denunciou, devemos agradecer que o problema foi identificado e cobrar que ele seja resolvido. Porque no final das contas, o que importa é quem vai aparecer na fotografia. O que importa é que Santana da Vargem avance. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos. Bom, boa noite mais uma vez a todos. Só para contribuir também com a fala do nosso colega vereador Paulinho, há algum tempo eu venho fiscalizando, né, as operações tapa-buracos aqui do nosso município e pedindo documentos, informações, né, como que é feita a operação, se pesa a massa asfáltica ou não, quem que recebe, quem que fica responsável, né, como que é feito o pagamento, enfim, pedindo informações para poder saber como que é feito, né, e se está com uma responsabilidade que devia ser. Enfim, fiz, né, alguns ofícios, mandei, busquei algumas respostas, né, fui respondido, não totalmente ainda, enviei novos ofícios, estou aguardando aí as respostas novamente, mas enfim, já teve aqui agora uma operação tapa-buraco no dia 5/8/2026, né, no dia 5 deste mês, e olha como que é a função de fiscalização nossa como vereador. Muitas das vezes soa como perseguição, soa como atrapalhar a administração, né? Soa como o vereador enjoado, o vereador é chato, né? Mas esse é o nosso papel, né? Não ser chato e ser enjoado, né? Mas fiscalizar, correr atrás, pedir informação do que a gente recebe da população, do que a gente é perguntado, do que a gente é questionado. Então essa nova operação tapa-buraco seguiu os ofícios que eu pedi, tá? Veio totalmente documentada, veio com ticket de pesagem, veio com relatório fotográfico, veio com todas as informações que eu pedi das operações anteriores, que ainda faltam algumas respostas. Então, assim, deixar bem claro aqui, como o nosso colega falou, que você fiscalizar, você perguntar, você questionar, você não está atrapalhando a administração, pelo contrário, você está ajudando a administração a ser mais transparente, ser mais responsável, você está ajudando a administração a cuidar bem do dinheiro público, né? E esse aqui é o nosso papel, nós fomos eleitos para isso. Então, só para deixar registrado, obrigado ao novo colaborador que ficou responsável por essa operação tapa-buraco. Estou aqui com o relatório, com os documentos. Foi muito bem elaborado o relatório. Se os senhores quiserem ver aqui, depois posso disponibilizar para os senhores. E assim que o meu outro ofício chegar com a resposta, que falta alguns documentos, vou disponibilizar para os senhores também, porque eu acho importante a gente conferir esse tipo de coisa. E deixar mais uma vez, é o nosso papel fazer isso.
Se eu estou fazendo isso é porque eu recebi algum questionamento de algum munícipe. E se eu não fizer, o que eu estou fazendo nessa cadeira aqui? Né? Esse é meu papel, meu trabalho. Então, agradecer mais uma vez o colaborador que me enviou a documentação. E agora, todas as operações tapa-buraco do município tem um relatório muito bem elaborado. Que um dia, qualquer outro vereador, qualquer munícipe chegar e perguntar como que foi feito, onde que foi gasto, vai ter ali um relatório na prefeitura, vai lá buscar e tal, está tudo aqui. Então, assim, essa é a importância. Nós estamos aqui para ajudar, não estamos aqui para atrapalhar. Concordam? Então, quero deixar aqui registrado, tá? E parabenizar o novo colaborador pela responsabilidade com o dinheiro público, pelo trabalho bem executado dele, tá bom? Obrigado, só isso. Presidente, quero só parabenizar aqui a fala tanto do Paulinho quanto do Jacques, essa questão de fiscalização, né? Eu acho que aqui na vida, vamos dizer, privada nossa, todos aqui que exercem uma função, eu acho que, por exemplo, vou falar aqui o Jacques ele trabalha como eletricista. Se ele for lá em casa instalar qualquer aparelho, eu não vou deixar simplesmente ele instalar lá e ir embora, dar o dinheiro para ele sem saber se está funcionando, sem saber se está legal, né? Eu acho que nas propriedades do senhor aí, do Gleico, você tem algum funcionário lá, você não vai simplesmente chegar e pagar o dia dele sem ver se ele fez o serviço certo, tudo correto, né? Então, nós aqui recebemos subsídio. Então, se for para a gente vir aqui para concordar com tudo que o prefeito quer, não precisa nem de nós não, fecha a câmara ali e deixa o trem tocar do jeito que quer. Então a gente tem que questionar, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que estar em cima dessas coisas. E igual o Jacques falou, não é porque está fiscalizando que a gente quer contra, não. A gente está fazendo isso porque a gente deve obrigação para o povo. Nós somos funcionários do povo. Então a gente deve essa obrigação de fiscalizar e as coisas andarem conforme tem que andar. Então se a gente recebe o subsídio todo final do mês, a gente deve isso ao povo. Então, tudo tem cobrança. Se não for para ter cobrança, então não precisa de vereador. Só isso mesmo. Boa noite a todos aqui. E eu acho que sim, é um dever nosso. Nós fomos eleitos para isso, para ajudar, sim, fiscalizar. E eu gosto muito nas minhas andanças de estar observando as coisas. Inclusive ontem eu relatei com os senhores que eu fui até o cemitério, né? Que eu não achei muito legal, que atrasou a limpeza. Hoje eu já até comuniquei com a Aline, através da Roberta, e ela já nos prometeu da manhã até depois já vai fazer uma faxina geral lá, né? Porque isso é como se diz, né? Tá lá, quem que vai... Só porque os caras não votam mais, as pessoas lá? E aí? Aí trava esse então, a gente tem sim, é o dever nosso de estar sempre observando, né? E levando essas reivindicações, sim. E quanto à sua demanda, Felipe, a gente vai enviar de novo uma solicitação para a prefeitura. A gente, mais uma vez, pedir para que se coloque lá uma corrente antes que aconteça qualquer coisa, porque depois, se acontecer, aí já é tarde, né? Então, nossa diretora, por favor, amanhã já faz uma solicitação para que a gente possa resolver isso aí, né? E a gente não precisa, talvez, nem estar fazendo esse pedido novamente, né? Então, declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.